Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ontem o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 15 do Evangelho de São João, terminava com essas palavras: amai-vos uns aos outros. Quando nós paramos para olhar a história da humanidade e buscamos estudar as diversas religiões, as religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e várias religiões politeístas. A religião monoteísta é aquela que crê em um único Deus. As três maiores é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E as politeístas são as religiões que creem em vários deuses. Olhando essa gama de religiões que a história da humanidade já conheceu, nenhuma delas tem por norte a excelência do amor. Por quê? Porque o amor, ele é excelente nos nossos corações, ele é perfeito, ele é pleno. Esse Espírito Santo, que é amor, ele nos transforma em uma pessoa que antes nós não imaginaríamos ser. Esse amor que foi derramado em nossos corações no dia do nosso batismo é para nós cristãos a grande preciosidade da fé cristã. Por quê? Porque o cristianismo, ele vai totalmente de encontro aos anseios do mundo, aos ensinamentos do mundo. O cristianismo, o ser cristão, segue uma palavra que é uma pessoa, que é Jesus, o Verbo encarnado, o amor que se encarna e vem nos visitar. Esse amor que vem nos visitar não é de modo algum uma utopia, algo estranho, não. Não é algo externo a nós, também não. Esse amor, ele vem nos visitar nos nossos corações e ele é derramado no nosso ser de uma forma tão plena que, se nós nos abrirmos à ação da sua graça, nós seremos de verdade amáveis, não amados. Se nós pegamos hoje a continuação do Evangelho de ontem, esse bendito versículo 18, nós vemos como que uma coisa um pouco complicada para a nossa realidade. Por quê? Porque nosso Senhor, ele primeiro pede: amai-vos uns aos outros. E de imediato o Senhor vai dizer: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Como aquelas pessoas que foram feitas para amar podem ser odiadas? Como amar em um mundo que não conhece o amor, que não conhece Deus? Como nós poderemos fazer essa experiência do amor se somos nós que muitas vezes escolhemos deixar de lado o eterno amor em busca de vãs ilusões? Aqui, quando nosso Senhor, ele diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim, é porque nosso Senhor aqui, ele está interpretando
que nós de verdade iremos amar, independente do mundo, independente da realidade do mundo. E a gente sabe que não é tão fácil assim. Vejam que nós temos que entender que aqueles que desejam de verdade ir para o céu devem romper com as estruturas desse mundo. Eu confesso para vocês que não é algo fácil. Eu confesso para vocês que é difícil, que é doloroso, que é doído. Mas é preciso que exista essa ruptura. Não adianta querer, de modo algum, negociar com o mundo. Nós seremos tragados. Não adianta querer imaginar que se nós formos no mundo bonzinhos, nós seremos aceitos. Não. Muitas vezes eu fico bobo como as pessoas perderam a noção da sacralidade da alma. Como as pessoas muitas vezes elas querem caminhar na igreja, mas sem romper com o mundo são incapazes. Pessoas que para adorar a Deus na igreja estão de quarentena, mas para ir para as festas, para ir para outros lugares, não existe quarentena. Pessoas que para tocarem na igreja não têm tempo, nunca podem, mas para qualquer outra coisa pode. Pessoas que nunca vieram em nenhum momento buscar de verdade a confissão, de coração aberto, de coração contrito, mas vive atrás de confessar algumas coisas a alguns amigos. Que tolice! Ou o cristão entende que deve romper com as estruturas desse mundo e ser totalmente de Deus, ou ele nunca vai experimentar o verdadeiro amor. Deus não aceita um coração dividido. Ele até acolhe, ele ama aqueles que caem, mas alguém que quer servi-lo, cheio de reservas, esse não agrada a Deus. Uma coisa é cair, outra coisa é levar uma vida sem colocar Deus como centro, como norte da vida. E aqui, nosso Senhor, quando Ele fala esse versículo, Ele está comentando, Ele está falando das pessoas que rompem com o mundo. E que rompendo com o mundo serão sempre tidas como antipáticas. Serão sempre tidas como pessoas estranhas, alucinadas, cafonas, bregas. Pessoas que estão perdendo a vida. Eu lembro de uma vez que as meninas da paróquia de uma determinada comunidade me diziam assim: olha, padre, eu perguntava, cadê fulana que nunca mais veio? Ah, fulana disse que o domingo é dia de diversão, que ela não vai perder o domingo para ir na igreja, não. Imagina o que será dessa alma que não entendeu, que deve de verdade colocar Deus como centro, como norte. É bem sabido por nós também que aquelas pessoas que se dispõem verdadeiramente a amar, a estar em Deus, a permanecer em Deus,
Elas sempre serão incompreendidas. Elas sempre serão perseguidas. Elas sempre serão, de todas as formas, atacadas. Olha, quando eu comecei o meu ministério sacerdotal, há 7 anos e 10 meses atrás, qualquer coisa me roubava a paz. Qualquer coisa na paróquia, qualquer conversa, qualquer coisa, eu perdi a paz. E aí, lendo, estudando, eu entendi, percebi que se a minha consciência tranquila estivesse no segmento das coisas de Deus, e tivesse que fazer muitas coisas de uma forma dura para que Deus fosse amado na paróquia, eu deveria fazer, independente da popularidade. E cheguei uma hora que eu pensei, podem reclamar, se a minha consciência estiver tranquila diante de Deus, eu estou em paz. E depois, a experiência do tempo, da pastoral, da vivência do sacerdócio, me mostrou que de verdade o caminho é esse. Quando nós estamos com a consciência tranquila diante de Deus, e tem muita gente esperneando, a gente pode perceber, nós estamos no caminho correto. Porque o mundo nunca vai aceitar as orientações da igreja. Porque as almas que vivem a impiedade nunca vão abrir o coração para a verdadeira piedade, que consiste em servir a Deus. E muitas vezes cheguei a ser duro para mostrar o que é correto, que é preciso romper, que é preciso de verdade romper, que é preciso de verdade estarmos apartados, porque pertencemos a Deus. Isso não quer dizer que somos melhores que ninguém, mas quer dizer que certas coisas não podem criar eco no nosso coração. Não pode de modo algum nos fazer ser tragados pelas coisas erradas. Primeiro, que nós temos que entender que o ser católico nunca vai ser politicamente correto. Como eu vejo muitas vezes, em nome de uma popularidade, não se tomar certas decisões. Olha, meus irmãos, isso é algo tão sério, que é importante que nós entendamos que devemos estar com a consciência tranquila diante de Deus, que devemos de verdade estar com o nosso coração em paz em Deus. E se alguma decisão desagradar o outro, devemos nos analisar. Se a nossa consciência estiver em conformidade com o Evangelho, o problema é do outro, que mude de vida. Mas o que nós não podemos é apresentar um Jesus adocicado, açucarado para as pessoas, ou um Jesus plástico que vai se adaptando a qualquer circunstância. Não. O Jesus que nós temos a oferecer, que nós anunciamos, é aquele que veio nos visitar, duro, radical, mas amoroso, com aqueles que de bom grado viram a necessidade de amá-lo. Deus é assim. Aquele Jesus duro, sem ser bruto, mas com um discurso que não mudava, com medo das raposas, com medo das estruturas, não. Mas alguém que amava e alguém que era firme nas suas palavras. Olha, vá em paz, mas não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Em outro dado momento, pegou aquele chicote de cordas e expulsou todo mundo do templo, e saiu derrubando as mesas dos cambistas,
e dizendo: cuidem da minha casa como uma casa sagrada. Não é do jeito que vocês querem, não. Aqui não é lugar disso. Mas esse Jesus fascinou e fascina até hoje. Por quê? Porque nunca se viu corrupção. Esse Jesus fascina porque nós nunca vimos Jesus dizer e desdizer, mas sempre firme na palavra que pregou, sempre firme na palavra que anunciou. Esse é nosso Senhor, que nós o chamamos assim com tanto carinho. Então nós temos que entender que para sermos de Deus, nós temos que romper com o mundo. E temos que entender que quando nós começamos a nos achar estranhos em determinados lugares, de muitos corações medíocres, de muitos corações vazios, quando a gente não começar a se sentir bem em determinados lugares, a gente pode começar a dizer assim: agora sim, eu estou começando com seriedade o meu processo de conversão. Enquanto você vier à igreja e a sua vida continuar lá fora do mesmo jeito, pensando que pode fazer tudo do jeito que quer e na hora do erro sem chorar o pecado, saiba que esse processo de conversão ainda está muito lento. E é tão bonito, porque nosso Senhor aqui, Ele considera os cristãos pessoas separadas das estruturas corruptas do mundo. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. Eu escolhi e apartei, ou seja, nós somos vaso de eleição, fomos escolhidos. Apartar aqui quer dizer separar, e fomos separados. Para quê? Para sermos diferentes, para sermos sal, para sermos luz, para dar o sabor a esse mundo. Fomos apartados por Deus, porque a santidade já afasta. Se vocês param para pensar, a palavra santo é a palavra kadosh, que quer dizer literalmente separado. Deus é aquele que é separado, é aquele que é o diferente. E nós, por estarmos em Deus, por vivermos essa santidade em Deus, devemos também assumir essa separação. Devemos de verdade abrir o nosso coração e começar a sentir prazer naquilo que de verdade me dá uma felicidade, aquela alegria plena que o Evangelho de antes de ontem nos falava, que ontem eu comecei a pregação falando: eu vos dou a minha alegria, para que ela seja plena em vós. E o impressionante aqui é que nosso Senhor aqui, Ele é muito consciente. Olhe, o mundo me perseguiu, o mundo me caluniou, o mundo buscou de todas as formas me tragar, vai me destruir, vai me matar, mas eu vou ressurgir. E lembrem que, se vocês forem conscientes, lembrem das palavras que eu disse: o servo não é maior que seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Aqui eu não quero dizer de modo algum que nós temos que ser as pessoas antipáticas do mundo, né, com aquela cara muitas vezes, não é,
estranha. Não, não é isso não. Eu estou querendo dizer que nós devemos ser amorosos, mas lutar todos os dias para não contaminar o nosso coração com as coisas que nos levam à condenação. Enquanto eu pregava aqui, eu lembrava de uma novela da Rede Globo, não é? Uma novela da Rede Globo de quando eu era menino, não é? Chamada, eu era adolescente, eu acho, A Indomada. A Indomada, meu Deus. Eu acho que era, que tinha uma mulher chamada Altiva, não é? Que aquela personagem ali, só ela era correta, todo mundo era errada. E lembro também de outra novela mais velha, essa eu era menino mesmo, não é? Chamada Tieta, de uma obra de Jorge Amado, que tinha uma irmã da Tieta chamada Perpétua, que era uma católica daquelas bem ferrenhas, que ninguém prestava, só ela era boa, não é? E no fundo não era. Não é essa hipocrisia que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que ao mesmo tempo que nós devemos lutar para ser amorosos, nós devemos aprender a renunciar. Em nome de Deus, por amor a Deus. Devemos aprender a assumir de verdade uma nova condição. A condição de sermos separados. Deus nos escolheu, Deus nos separou. E aí, sem querer ser melhor do que ninguém, se o outro nos caluniar porque estamos corretos, o problema é do outro. Se o outro nos criticar porque somos corretos, o problema é do outro, ele que se converta. Eu lembro de uma homilia do Santo Padre, o Papa João Paulo II, que eu não recordo qual delas, que eu não costumo ler muita coisa de João Paulo II, mas em uma das homilias dele que mais me marcou, ele dizia assim: um santo sempre escandaliza um grande pecador. E é verdade. Vejam que sempre que você está lutando para levar uma vida coerente, se você não cuidar das suas amizades, você vai ser tragado por elas. Observem as relações, se são pessoas que te levam a Deus, se as nossas conversas falam de Deus, de virtudes, de como é bom servir a Deus, se os nossos amigos têm o mesmo ideal que nós, que é ir para o céu, que é para chegar até Deus. Se sim, continuemos. Se não, lutemos para crescer na amizade com Cristo. E nosso Senhor termina o texto dizendo assim: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Ou seja, a nossa vida de cristão deve ser o espelho da vida de Cristo. Se ele foi perseguido, nós seremos. Se ele foi caluniado, nós seremos. Se ele foi visto como antipático, nós seremos. Se queriam encurralá-lo, também vão querer nos encurralar. Se tentaram de todas as formas destruí-lo, até matá-lo, muitas vezes com a gente vai ser assim também. Vão querer nos aniquilar. Por quê? Porque somos coerentes com a nossa fé. Ó, meus irmãos, como seria bom se nós pudéssemos dialogar com o mundo e imaginar que o nosso testemunho fosse converter a todos. Isso nunca vai ser possível. Por quê? Porque o amor nunca foi amado. Porque o amor não é amado. Ou seja, porque nosso Senhor Jesus Cristo, que é o amor encarnado, não foi amado, não é amado, nunca será totalmente amado. Por quê?
porque a palavra de Cristo não dialoga com as coisas do mundo. É por isso que a Igreja Católica de verdade é a verdadeira. É por isso que a Igreja Católica de verdade, ela vem de Cristo. Por quê? Porque a igreja não pode ser infiel ao seu esposo, ao seu Senhor. A igreja não pode de modo algum afrouxar a sua doutrina para atrair o povo. Jesus não foi assim. Se existe uma pessoa que está amaziada na igreja, a igreja diz: vamos regularizar a situação. Se existe amor, vamos casar. Mas a igreja não pode dizer: quem está amaziado, venha comungar. É errado. Porque a igreja, os bispos, os padres, nós não somos donos da doutrina católica. A igreja não poderia dizer, a partir de agora, para atrair as pessoas, vamos liberar casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Por quê? Porque estaria sendo infiel ao seu Senhor. A igreja não pode de modo algum dizer assim: agora vocês se confessem diretamente com Deus. Porque a igreja não pode negar o sacramento da confissão. Ela não é a dona. A igreja não pode de modo algum afrouxar a sua doutrina para atrair as pessoas. São as pessoas que devem mudar e se adequarem à doutrina católica. É por isso que a Igreja Católica permanece de pé. Porque se você parar para estudar com seriedade, você vai ver que não existe nenhuma denominação cristã que seja mais fiel a Jesus Cristo que a Igreja Católica. É claro que nós sabemos que existem infidelidades em todos os lados, mas a doutrina nunca foi estéril. É preciso que haja uma radicalidade. É preciso que haja de verdade uma escolha, mesmo que ainda não consigamos responder à altura. Mas não podemos nunca desistir de seguir a Jesus Cristo de todas as formas. Olha, que o nosso Deus foi crucificado. Essa cruz que Jesus carregou nas costas, eu também tenho a minha a carregar e sei qual é a minha. Você também tem a sua cruz a carregar e sabe qual é a sua. E você sabe que essa cruz não é para nossa destruição. E você sabe que essa cruz é para que você pegue-a e caminhe atrás de Jesus Cristo todos os dias, perseverando no amor, abrindo o coração para essa excelência do amor, em amar a Deus e se deixar amar totalmente por Ele. Olha, meus irmãos, se vocês param para pensar hoje em dia, onde a igreja está sendo mais levada a sério pelo povo de Deus, é onde os pastores não se acham donos da doutrina, mas são fiéis a Deus, mas lutam para pregar aquilo que é correto. As congregações de religiosos, onde tem mais ocasiões, é onde se vê a seriedade, onde se vê um rompimento, onde se vê de verdade se romper a estrutura. Uma pessoa, ela não vai querer servir a Deus se ela pode viver do mesmo jeito no mundo.
Se não existe nenhum diferencial, só existe peso de sacramento, como eu vou servir? Não. Mas quando eu começo a perceber que a radicalidade, ela tem uma razão, e essa razão é o amor, e esse amor me preenche completamente e me faz viver uma alegria plena, eu aí vou mudar de vida. Olha, que vocês parem para pensar que isso é tão sério na igreja. A radicalidade sempre atraiu. Quem não fala de um Francisco de Assis? Quem não fala de um Carlos Borromeu? Quem não fala de uma irmã Dulce? Quem não fala de um Agostinho? Quem não fala de um Santo Ambrósio, de um Santo Atanásio, de uma Santa Luzia? E de tantos e tantos. Quem não consegue se fascinar pelo Santo Padre? O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco? Pela radicalidade da entrega, pela escolha séria de servir a Deus. Como não se fascinar pela radicalidade do próprio Senhor, que se entregou totalmente ao Pai? Como não se fascinar pela radicalidade de tão bela senhora, que sem entender nada, acreditou totalmente na palavra do anjo, aquela que fora escolhida mãe do Senhor? E você, cadê a sua radicalidade? Cadê a sua resposta? Vai continuar vivendo assim, de qualquer modo, de qualquer jeito, sendo obrigado a entrar numa escala para adorar a Deus, senão nunca vai, por livre e espontânea vontade? Sendo obrigado a tocar na liturgia ou a cantar na liturgia, senão nunca vai, por livre e espontânea vontade? Você que nunca manifestou o desejo de vir na igreja fazendo uma leitura, já tem 2 meses que não lê nada. Como você pode de verdade ser radical? Meu irmão, olha, ser católico é preciso ser radical. E essa doutrina, ela é tão séria, ela é tão dura, que muitas vezes, para muitas pessoas parece ser algo frouxo para covardes, e não. É doutrina para quem é sério, é doutrina para quem de verdade escolheu pegar na mão de Cristo e dizer: vamos, Senhor, comigo, rumo ao céu. Amigo que é amigo, pega na mão do amigo e caminha para o céu. E foi assim que nosso Senhor se nos apresentou. E Ele termina: não se preocupem em serem antipáticos, não se preocupem em serem tidos como os impopulares, porque comigo foi assim, e a única coisa que eu fiz foi amar. Observem bem, Jesus Cristo só amou, nada fez de ruim, nada fez de errado. E perseguiram o pecado, escandalizado com a santidade, os pecadores escandalizados com o santo dos santos. Se com Cristo foi assim, comigo não será diferente, contigo também não será diferente. O que eu te peço em nome de Deus é que lute, apesar dos nossos pecados, dos nossos pensamentos muitas vezes que nos afastam tanto de Deus. Rezem, apesar das inclinações de uma queda aqui ou acolá, mas nunca abandone a caminhada com esse amigo, que é de verdade o sentido da tua vida, que é de verdade o escabelo dos teus pés. Vamos, pois, meus irmãos e minhas irmãs, buscar conhecer a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida.
não temamos de ser de Deus. Não tenha medo de escolher estar em Deus. Não tenha medo de escolher o Senhor. Não temos nada neste mundo. Tudo é vaidade. A única coisa que nós temos é esse amor que foi derramado nos nossos corações e nos faz viver todos os dias. Como não amar um Deus que é tão bom assim? Como não amar um Deus que, apesar das nossas misérias, apesar das nossas infidelidades, continua acreditando em nós? Não nos resta outra coisa, se não permanecermos em Deus, a abrir o nosso coração, endireitar a nossa caminhada rumo aos céus. Avante, não desista, a salvação te aguarda e Deus te espera.